Olá, gente. Hoje vamos mostrar a visão islâmica da profecia de Jesus, relativa à taça da ira de Deus derramada nas águas do rio Eufrates, quando ocorreria a volta de Jesus. Podemos rotular o atual empenho dos teólogos e sacerdotes do Estado Islâmico e seus apoiadores e financiadores, segundo a noção de a profecia que se cumpre por si mesma, ou a definição da situação. Vamos explicar ao longo da palestra. Um aviso: veja aqui embaixo deste vídeo o link deste tema na forma de texto, em que consta a citação bibliográfica. Muita gente gosta disso, eu sei. A crença dos teólogos e sacerdotes islâmicos, que são chamados também de imanes, ou sheik, acerca da volta de Jesus, se baseia num hadith, que consiste em relatórios testemunhais de ditos de Maomé, no qual consta a narrativa de uma batalha que seria travada na cidade de Dabiq, entre, de um lado, tropas de dois infiéis, que são personificados nos romanos, que representam o Ocidente, e do outro lado, as tropas dos fiéis, que são os muçulmanos e que representam o Oriente. Nessa batalha em Dabiq, os fiéis muçulmanos vencerão, então o Apocalipse começará com a volta de Jesus. Nessa direção, teólogos muçulmanos têm feito farta divulgação na internet. Por exemplo, uma delas diz assim: a cidade de Dabiq fica no norte da Síria. Ela é mencionada em um hadith, relatório testemunhal, sobre o Armagedon. ISIS, ou Estado Islâmico, acredita que Dabiq é onde as forças dos muçulmanos, o Oriente, que representa o Oriente, e a dos infiéis, o Ocidente, acabarão por enfrentar um ao outro. Depois da derrota das forças infiéis, que é o Ocidente, o Apocalipse começará. Diz ele. Na realidade, o ISIS está fazendo aquilo que chamamos de profecia que se cumpre por si mesma, ou definição da situação, segundo terminologia empregada por Merton, e atribuído a W. E. Thomas, que diz o seguinte: se o indivíduo define as situações como reais, elas são reais em suas consequências. Os homens reagem não somente aos traços objetivos de uma situação, como também, e às vezes, principalmente, no sentido que a situação tem para eles. É assim que atribuam um sentido à situação. Sua conduta consequente e algumas das consequências dessa conduta são determinadas pelo sentido atribuído. Então, a definição da situação, ou profecia, que se cumpre por si mesmo, no caso ISIS, já preexistia tanto nos escritos islâmicos como nas lendas populares muçulmanos. Os teólogos e sacerdotes do ISIS estão tentando agora realizá-las, mas dentro dos seus estreitos limites e também dentro da estreita visão islâmica do Apocalipse de Jesus. Isto nada tem a ver com as dimensões da genuína profecia que consta no Apocalipse de Jesus. Esta se realizará sim, porque é determinação que vem de Deus, como revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Isso está lá escrito em Apocalipse 1:1, logo na abertura do Apocalipse.
No contexto do Apocalipse, a tradição escatológica islâmica acredita que ocorrerá a volta de Isa, isso é o nome árabe de Jesus, o qual derrotará um personagem que essa tradição chama de Al-Dajjal, o falso Messias. No Apocalipse de Jesus, esse personagem corresponde ao falso profeta. Está lá em Apocalipse 16, 13, 19, 20, 20, 10, que Jesus combate e vence. Na mesma direção, outra publicação de exegeta islâmico informa, através da internet, o seguinte: a tradição muçulmana acredita que Jesus voltará à terra perto do dia do juízo, para restaurar a justiça e para derrotar Al-Dajjal, o falso Messias, também conhecido como o Anticristo. O Hadith, relatório testemunhal supostamente de Maomé, que cita a grande batalha entre o Ocidente e o Oriente e a emergência de Jesus Cristo na última hora, ou no final dos tempos, como queira, é o de número 6924. Esse hadith é rotulado como pertencente à turbulência e portentos da última hora. Ele foi coletado por Sahih Muslim, que viveu entre os anos 817 a 874 e que nasceu em família persa, em Nishapur, no atual Irã. Consta no hadith 6924. Abu Huraira relatou o mensageiro de Alá, que Alá esteja com ele, dizendo: a última hora não virá até que os romanos aterrissariam em Al-Amak, ou em Tabik, um exército formado pelos melhores soldados dos povos da terra naquele tempo virá de Medina para contra-atacar os romanos. Eles lutarão, ganhariam e seriam conquistadores de Constantinopla. E como eles estariam ocupados em distribuir os despojos da guerra entre si, depois de pendurar suas espadas pelas oliveiras, o Satanás gritaria: o Dajjal, que corresponde ao falso profeta que Jesus enfrenta no Apocalipse, lá no capítulo 16, 13, 19 e 20, tomou o seu lugar entre sua família. Eles iriam então sair, mas seria inútil. E quando eles viessem de volta para a Síria, ele, Dajjal, iria sair enquanto eles ainda estariam se preparando para a batalha. Certamente o tempo da oração virá. Então, aí aparece Jesus. Jesus, a paz esteja com ele, filho de Maria, desceria e os guiariam em oração. Quando o inimigo de Deus ouvisse, desapareceria, assim como o sal se dissolve na água. E se ele, Jesus, não os confrontasse de todo, mesmo assim se dissolveria completamente. Mas Deus os mataria e mostrou-lhe o sangue na sua lança, que é a espada de Jesus. É oportuno esclarecer que os relatos escatológicos citados tanto originalmente por Maomé no Alcorão, como os diversos ahadiths, que os relatórios coletaram por suposta testemunha de ditos de Maomé, consistem em adaptações feitas a partir das profecias do Apocalipse de Jesus, pois as profecias de Jesus foram feitas cerca de 500 anos antes de Maomé. Maomé e os ahadiths ilustraram essas adaptações pela perspectiva etnocêntrica do seu povo, que valoriza o seu contexto sociocultural, naturalmente. Assim, Maomé e os redatores de ahadith
fizeram acréscimos de dados pertinentes a locais, deslocamento de exércitos, Roma, Síria, Medina, Constantinopla, o local da batalha, Hamac ou em Dabique, e a intervenção de Dajjal, o falso profeta que Jesus enfrenta e vence lá no livro do Apocalipse, Apocalipse 16, 13 e outros. Acrescentaram também outros dados. Obviamente, Maomé estudou as profecias de Jesus no livro Apocalipse e adaptou ao seu contexto sócio-histórico e cultural, o seu entendimento a respeito dela. Um entendimento até muito estreito. As profecias de Jesus focalizam pela perspectiva histórica de muito longa duração os desdobramentos sócio-históricos que ocorreriam a partir da intervenção que ele exercera no seu contexto sócio-histórico. Desdobramentos esses que focalizam a sua segunda vinda num futuro distante. Então, e vai mesmo além. Isto é, Jesus focaliza no tempo do fim, a sua terceira volta, e seu casamento perfeito com o modelo de formação social que desde o início ele projetou e lutou pela sua concretização. E que representa na figura da cidade santa, a Nova Jerusalém. Isso está lá em Apocalipse 21, 2. O modelo de formação social simbolizado na nova ou reformada Jerusalém apresenta a natureza libertária dos séculos, da família, da nação. O aspecto também fraternal, radicalmente pacifista, em núcleos igualitários, articulados entre si em rede descentralizada e sob o modelo servo, não elitista, de liderança. O modelo de formação social libertária e igualitária, propugnado desde o Jesus histórico, nada tem a ver com o modelo injusto, violento e explorador que vem vigorando tanto no Ocidente como no Oriente. No Oriente, vem vigorando um modelo injusto, perverso e rigidamente hierarquizado e centralizado de formação social, cuja direção foi apenas substituída, desde os poderosos teólogos e sacerdotes maometanos, aliados aos poderes políticos e econômicos. Na realidade, o Califa reúne a direção desses três poderes. No Ocidente, vem ocorrendo algo análogo ao Oriente, com uma única diferença, ou seja, que são outros tipos de teólogos e sacerdotes e de seus aliados políticos e econômicos que igualmente vêm explorando impiedosamente e violentamente os segmentos trabalhadores pobres. Então, Maomé fez adaptações do Apocalipse pela perspectiva etnocêntrica do seu contexto sócio-histórico, cultural e configuração espacial, com projeções em tempo eventual, o seu contexto histórico, em tempo médio e também para o futuro da humanidade, muito mais distante. A última que eles chamam de a última hora, o fim do mundo, o tempo de fim, com Daniel e outros termos que se usa para esse tempo. Na última hora, o seu povo também estaria, de alguma forma, inserido. Então essa profecia ia atingido de alguma forma. Outros teólogos posteriores a Maomé também fizeram o mesmo em seus ahadith, relatórios testemunhais. Pois, assim como Maomé, eles sabiam que desde muito antes dos seus respectivos contextos históricos e durante estes contextos, e também muito depois, a região do Eufrates em tela
a Síria, Iraque, Constantinopla, vem se apresentando como principal corredor comercial entre o Ocidente e o Oriente. Uma grande corrente migratória e de disputa entre impérios, enfim, entre o Ocidente e o Oriente. Enquanto principal corredor comercial, migratório e de disputa entre reinos, entre impérios e entre o Ocidente e o Oriente, a região do Eufrates se encontra, sobretudo agora, no contexto da globalização, ou melhor, ela se encontra, sobretudo, no contexto em que o grande mercado global, LAMEC, chegou no seu limite de expansão e de complexidade. E já adentrou desde as décadas de 70 e 80 na irreversível crise, de prolongada depressão econômica e consequentes crises políticas, culturais e sociais agudas. Maomé e os escritores, coletores de relatórios testemunhais de Hadith realmente previram, entre aspas, através do Apocalipse de Jesus, uma batalha de grandes proporções entre forças do Ocidente e do Oriente, nas imediações do rio Eufrates, Síria, Iraque, Constantinopla, etc. Mas baseando-se, sem explicitar claramente, no trecho do Apocalipse referente à sexta taça da ira do Deus Criador, contendo flagelos a serem derramados no rio Eufrates, e também na previsão da subsequente conflagração de guerras na rede global de mercados, a batalha do grande dia do Senhor, dominador, ou o Abarchedão, como outros chamam. E ainda, na volta de Jesus, eis que veio como ladrão, consta lá no Apocalipse. Nesse contexto histórico, vejamos o que o Apocalipse de Jesus diz. Diz lá: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-lhe as suas águas, para que se abrisse caminho aos reis do Oriente. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônio que realizam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Eis que veio como ladrão, diz Jesus. Eles os reuniram num lugar chamado em hebraico Armagedon. Está lá em Apocalipse 16, 12. Quanto ao trecho do Apocalipse que focaliza os 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que é o Apocalipse 16, 13, 14, o qual segue imediatamente ao trecho que trata da sexta taça da ira de Deus, contendo flagelos e derramado no rio Eufrates, que é o Apocalipse 16, 12, consulte a explicação que já fornecemos e que consta no vídeo palestra intitulado Os 3 Espíritos Imundos do Apocalipse, que se encontra postado no YouTube. Obrigado pela atenção. E veja aqui embaixo deste vídeo o link deste tema na forma de texto, em que consta a citação bibliográfica e outras informações. Aguardem a parte 3 desta palestra. Ela é bombástica.